Jovem Pan Saúde. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Jovem Pan Saúde. Eu sou a Danúbia Braga e hoje nós vamos falar sobre as famosas promessas da virada do ano. Como seguir com uma alimentação melhor, foco na dieta, na academia, além das últimas atualizações de saúde no mundo. Você provavelmente já fez ou conhece alguém que sempre faz aquela promessa quando o ano vira, seja para se tornar uma pessoa mais calma, mais estudiosa, ou pelo famoso foco na dieta e na academia. Afinal de contas, as academias estão lotadas. Com a inovação na medicina e os métodos também para emagrecer foram atualizados. A Júlia Zanini traz mais detalhes sobre os famosos métodos das canetas emagrecedoras que ajudam a seguir com a promessa e focar na saúde física. De pessoas famosas até gente comum, as canetas emagrecedoras chegaram para revolucionar a indústria do mercado de emagrecimento. Medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro movimentaram cerca de 9 bilhões de reais em importações no país. Um levantamento do Conselho Federal de Farmácia mostra que a compra do medicamento teve um salto significativo em 2025, um crescimento de 88% em relação ao ano anterior. No setor de estética, as canetas emagrecedoras têm se tornado cada vez mais comuns, impulsionados pela busca por resultados rápidos. Eu trabalho com estética, então a maioria das pessoas que eu atendo, algumas usam e estão se dando super bem. Estão atendendo as expectativas, conseguem emagrecer de maneira rápida. Até então ninguém nunca me deu um feedback negativo, a não ser a parte dos efeitos colaterais, se adaptar, às vezes sentem enjoos, né? Mas o retorno que tem é muito rápido, então elas gostam. E com o aumento do consumo, crescem também os debates sobre o uso consciente desses medicamentos. Eu acho que tudo tem que ser ponderado com um médico. Então eu acredito que se você tiver uma condição que seja adequada para o uso, você tendo um acompanhamento correto, isso vai te beneficiar. Agora, usar de forma indiscriminada, sem saber se aquilo é adequado para você ou não, eu acredito que isso seja prejudicial a longo prazo. Médicos indicam a necessidade de receita para o uso da caneta emagrecedora, além de um tratamento que deve incluir mudanças de hábitos e acompanhamento de um profissional da saúde. Eles alertam também que o medicamento pode provocar efeitos colaterais, em alguns casos, complicações mais graves. As pessoas que não têm acompanhamento médico, elas conseguem sim ter um emagrecimento mais fácil, só que ainda conseguem assim ter problemas, por exemplo, com insônia. Tive amigas que já utilizaram, né, sem acompanhamento, elas tiveram problemas com dores abdominais, enfim, aí já vai de cada pessoa, né, o organismo de cada uma. O desmame do medicamento também é um problema relatado pelos usuários. E eu já utilizei também, né? Em função de questões hormonais, comecei a ganhar peso, né? Algo que eu nunca tinha vivenciado antes, foi a primeira vez. E aí o médico propôs para que eu utilizasse a caneta, né? E emagrecesse aquilo que eu tinha engordado em função dessas questões hormonais. Eu tive o resultado que eu esperava, no entanto, não fiz o desmame corretamente e acabei ganhando um pouco de peso depois, quando eu encerrei, né? Desde junho do ano passado, a venda desses medicamentos só é permitida com a prescrição médica e retenção de receita com validade de 90 dias. Bom, e não é somente o uso das canetas, né, que ajudam a emagrecer. Para então responder todas as perguntas, tirar todas as dúvidas sobre perda de peso de maneira saudável, a gente recebe hoje aqui no Jovem Pan Saúde o endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Renato Zilli. Doutor, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan Saúde. Com o senhor, vamos falar sobre canetas emagrecedoras, tá no auge. Olá, obrigado pelo convite. Para a gente começar essa conversa, muita gente começa ali fazendo aqueles planos, né, da virada de ano, mas comete diversos erros. Qual é o principal deles para que as pessoas consigam aí manter a dieta e, claro, uma alimentação mais saudável? Então, o que a gente vê na prática é que esse peso do fim do ano, esse erro alimentar, ele vai sendo acumulado de ano para ano. Os estudos mostram, a gente vê na prática. Então, começou o ano, a pessoa realmente sabe que teve uma quantidade de excesso de comida e de bebida. Então, é o momento para começar com pequenos hábitos que podem gerar saúde em longo prazo. Doutor,
Agora, muito se fala sobre a questão do jejum intermitente. Parece que ele está na moda de novo. Serve para todo mundo. É importante um exame para saber como é o seu metabolismo. Não é, cada um é individual, o organismo de cada um. Então, vai responder bem. Não é uma dieta. O que o senhor fala a respeito do jejum intermitente? Então, é importante a gente entender que para emagrecer, né, a gente tem que mudar o hábito. Qual a melhor dieta? É aquela que você consegue fazer. Eu sempre falo isso, porque tem gente que gosta de mais um tipo de alimento, gosta de outro, tem gente que prefere com pouco carboidrato. O jejum intermitente, ela é uma estratégia, não é uma dieta. Né? Então a pessoa fica horas de período sem comer, né? E isso ajuda a emagrecer. Só que os estudos mostram o seguinte, nas pessoas que gostam mais né, acabam tendo uma fome emocional, você pode piorar em até quase 50% o consumo na janela de alimentação. E em longo prazo, né, metabolicamente nos estudos mostram no começo que melhora a vitalidade, teoricamente diminui o envelhecimento da célula, mas depois de um ano, num grupo comparado com quem fez restrição e quem fez jejum, as pessoas perderam em média de 6%, quem fez jejum perdeu relativamente mais músculo do que quem fez uma restrição calórica. Então converse com o seu médico, seu nutricionista, para ver qual plano alimentar, qual estratégia funciona melhor no seu caso. Ou seja, não dá pra gente ir pra internet e usar a fórmula mágica, como se fosse receita de bolo e funcionasse para todo mundo. Sim, além da alimentação, é importante entender, se a pessoa dorme mal, tem uma apneia, isso impacta no sono e nos desejos alimentares, atividade física. Então, a mudança do estilo de vida ela é importante, né? A medicação, ela ajuda, mas se a pessoa não muda o hábito e não sustenta esse hábito, se perde o sentido. Quando a gente fala sobre a quantidade de comida ingerida, contar calorias, saber o que a gente está colocando no prato, isso é importante para garantir o emagrecimento a longo prazo? Muito boa pergunta. O método mais efetivo nos estudos para perda de peso mantida é contar caloria. Né? Então a gente subquantifica o que a gente come em até 50%. Só que contar caloria é um pouco trabalhoso, né? Então você tem a opção de marmita pronta ou pesar na balancinha, isso ajuda muito. Então as pessoas não sabem quanto elas comem, então não é só a quantidade, é a qualidade e o horário. Se você come mais à noite, mais gordura, vai interferir no seu ciclo metabólico, então é importante que a pessoa acompanhe. Agora tem uma dica muito fácil, quanto mais natural, melhor. Então, quanto mais salada, mais legume, nada processado, mais natural vai ser a digestão, a ida ao banheiro, né, e com certeza a saúde. Agora, as canetas emagrecedoras, a gente acabou de ver na reportagem, estão no auge, mas o efeito rebote, ele também é muito perigoso. Eu gostaria que o senhor desse, então, dicas. Para quem faz o uso, tem que fazer uso consciente, claro, com acompanhamento médico. Sim, então muito bem falado. Canetas emagrecedoras. Esse termo já é um termo questionável. Essas medicações elas vieram inicialmente para diabetes e se viram que as pessoas emagreciam. Então, com a semaglutida, né, que é o Ozempic e o Wegovy, nos estudos a gente tem 15% de perda de peso. Com o Mounjaro, né, que é a tirzepatida, a gente tem até 26%. Antigamente a gente só conseguia isso com cirurgia bariátrica. Então, hoje em dia você consegue com medicação oral injetável ter uma perda de peso importante. Essas medicações, elas suprimem tanto o apetite quanto a sede. Então é importante a pessoa também se preocupar com a questão da hidratação. Agora, a medicação, né, é como quem tem pressão alta. Se você para o remédio, a medicação para de fazer efeito. Então, os estudos mostram, e a gente vê na prática, se você não mudou seu hábito, você não comeu direito, a chance de reganho de peso é muito rápido. Então, tem um estudo que mostrou que se a pessoa não fez dieta, não fez atividade física, ela acaba voltando para o peso anterior com um percentual de gordura maior do que tinha antes. Ou seja, na hora de se alimentar, a gente tem que fazer as escolhas corretas, porque às vezes a caneta ela vai tirar fome, mas se você continuar substituindo uma refeição saudável por um docinho, quando tirar o remédio, volta tudo. Sim, muitas pessoas acabam suprimindo muito o apetite, né, e acabam perdendo massa magra, que é a grande questão, principalmente mulheres. Então a gente sempre fala, comece com a proteína. Né? Então comece com o ovo, com o queijo, com a carne, né? E depois a medicação ela vai perdendo efeito com o tempo. Né? A pessoa fala, não estou sentindo fome nenhuma, numa dose baixa. A fome ela volta, né? A gente precisa comer, é importante, e não ficar sem comer. A hidratação. O senhor disse que, falando das canetas, elas até tiram um pouco da sede. Mas mesmo para quem não faz o uso das canetas emagrecedoras, é muito importante a questão da hidratação, até mesmo nessa questão de manutenção de peso. Isso é muito importante, né? Então, 75% é água. O que acontece hoje em dia é que as pessoas preferem outros líquidos em relação à água. O cérebro, ele não entende o líquido como calórico. Então, quando você bebe suco de fruta, refrigerante, bebida alcoólica, tem muita caloria. Então, a água, ela é insubstituível, né? Então, as pessoas têm uma resistência muito grande à água, né? Então, a gente tem que tomar pelo menos aí uma conta básica, uns 2 litros de água por dia.
Agora, quando a gente fala sobre as canetas, e embora tenha exigência de receita, a gente percebe o mercado paralelo crescendo, essas canetas, essa substância, na verdade, sendo manipulada. Quais são os riscos também? E muitos médicos, às vezes, que não são da área, têm também receitada essa medicação. Então, desde a metade do ano passado, a Anvisa se posicionou pelo uso de receita controlada. Isso traz muita segurança, porque assim, se a pessoa ela toma medicação para diabetes, para hipertensão, muitas vezes a pessoa emagrece e precisa tirar a medicação da pressão. Então, assim, não é só prescrever a caneta. Outra coisa, a medicação ela é titulada, Você começa progressivamente. Por quê? O efeito colateral, a resposta. Eu tenho pessoas que mesmo em dose alta não emagreceram quase nada, em dose baixa emagreceram muito. Então tem que se avaliar como é que está a fome da pessoa, como é que está a composição corporal, o que a gente pode melhorar nisso. Então é importante que seja um médico, que realmente acompanhe esse tratamento. E hoje em dia... Pode seguir, doutor. E hoje em dia, a gente tem, a sociedade tem o código de especialidade. Então, quando for procurar o seu médico, sempre confirme se a especialidade é registrada. Porque hoje em dia tem muitos médicos, infelizmente, que não têm esse conhecimento e acabam passando medicação e a gente vê várias complicações. E o que eu queria entender é justamente a questão da diferença da medicação. Então a gente fala de semaglutida, tirzepatida e agora tem até uma nova substância que está em estudo. Qual a diferença de cada uma delas? Porque a mais recente, que todo mundo ficou ali mais hypada, como se diz, a tirzepatida, é como se ela não tivesse efeito colateral, mas não é uma regra. Cada organismo também corresponde de uma forma à medicação. Sim, o efeito é muito individual. As medicações elas vêm evoluindo ao longo das décadas. Se a gente for ver, tudo começou com o monstro de Gila, que é um lagarto que as vítimas morriam de hipoglicemia, de baixo no açúcar. Aí veio o Bieta, que era 2 vezes ao dia. A gente tem o Victoza Saxenda, que é a liraglutida, que é diário. Aí a gente veio aí a semaglutida, que é o Ozempic e o Wegovy. Porque no Brasil a gente tem, como a indicação de bula é diferente, precisa de 2 nomes comerciais. Por isso que faz confusão. O Ozempic para diabetes, o Wegovy para perda de peso. Aí veio a tirzepatida, que é o Monjaro, que a Anvisa liberou. Nos Estados Unidos, o nome para a perda de peso é Zepbound. E agora a gente vem a retatrutida, que infelizmente já estão manipulando, mas ela não foi aprovada, os estudos não foram concluídos. Só que a gente vai vir aí mais de 120 moléculas. Então o tratamento para a perda de peso, para o diabetes, vai mudar muito radicalmente nos próximos anos. Doutor, qual a mensagem que o senhor deixa para as pessoas que usam esses remédios de forma indiscriminada, sem um acompanhamento médico, sobre os riscos também? Então, assim, a medicação ela é controlada. É importante você procurar um médico da sua confiança e mudar o estilo de vida. Você aplicar, eu vejo muita gente aplicando, comprando de forma irregular, aplicando uma dose alta, passando mal, Porque os principais efeitos colaterais são náusea, vontade de vomitar, diarreia, constipação e o risco de vida de pancreatite. Então procure seu médico, acompanhe, entenda que tem que fazer um acompanhamento de saúde e mudar o estilo de vida. A medicação ela é adjuvante, ela complementa uma mudança do estilo de vida. Essa é a grande dica. Para quem não usa esse tipo de medicamento e quer, de fato, começar o ano e se manter uma vida mais saudável, qual a dica que o senhor passa para essas pessoas para que a academia continue lotada e não só em janeiro? Porque em janeiro e fevereiro a gente sabe que todo mundo gosta de ir para a academia, quer comer saudável porque quer pensar no corpo do verão, mas não dá para pensar só no verão. Muito boa. A gente tem que pensar em estilo de vida como pequenos passos. Então, quando você alinha a mudança de estilo de vida com saúde, faz sentido. Então, você pode começar uma caminhada, você pode escolher mastigar mais a comida, colocar metade do prato do almoço jantar, metade de salada e legume. São pequenos passos. Então, o que leva à mudança de estilo de vida, à perda de peso, à longevidade, são esses pequenos passos mantidos. Então, escolha uma coisa simples, aumentar a quantidade de água, medir quantos passos você dá no dia, que isso vai ter um efeito em longo prazo na sua saúde, não só agora. Pensando no equilíbrio, dá para comer um chocolatinho de vez em quando, uma escapada da dieta, porque assim que a gente consegue a constância, é um caminho também, você se permitir. Sim, assim, a gente tem que entender que o plano alimentar, ele orienta, Então, assim, claro que a gente pode comer chocolate, não precisa comer todo dia. Então, assim, as pessoas que têm uma compulsividade, uma fome emocional maior, são as que respondem pior esse tipo de tratamento. Então, muitas vezes, se a pessoa está muito compulsiva, a gente nem passa uma orientação alimentar. Primeiro a gente vai medicar, vai orientar a pessoa, porque são 2 caminhos. Uma coisa é tratar a compulsividade, a outra coisa é emagrecer. Então, se a pessoa está comendo chocolate todo dia, se ela passa para 2 vezes por semana, já é um ganho. Porque não adianta ficar contando caloria comendo chocolate. Então, a compulsividade, é importante a pessoa entender assim, não adianta você querer emagrecer
fazer uma dieta restritiva, né, um jejum intermitente que piora a compulsividade, se você não está tratando essa questão primeiro, né, da ansiedade, depressão acompanhando. Quando a gente fala sobre novos hábitos, academia, hoje a gente tem uma gama enorme de suplementação. Muito se fala de pré-treinos que as pessoas usam. Isso precisa também de um certo cuidado, ou dá para fazer o uso sem passar, por exemplo, num médico, uma vez em que você encontra com facilidade um suplemento que não é uma medicação, e a questão de um pós-treino também, para que a pessoa consiga se manter ali ainda assim numa dieta? Muito boa pergunta. O que a gente vê hoje em dia é que muitas pessoas fazem uma gama de suplementos e isso faz mal à saúde, né? Então, vira e mexe toda semana aparece uma pessoa que teve um machucado, uma lesão no rim, que ficou por esse suplemento. Então, o suplemento ele é suplemento, ele complementa um plano alimentar, né? Então, hoje em dia você tem uma febre de suplementos, ainda mais usa caneta, a pessoa bebe pouca água, então não substitui o acompanhamento de um médico e nutricionista. Tanto caneta emagrecedora, quando a gente pensa também na suplementação, hoje não só mais os adultos, mas muitos jovens preocupados com a estética, em emagrecer, a idade também é um risco. Sim, com certeza, né? Tem uma limitação de idade para essas medicações, né? E é importante entender que nessa época do corpo, né, tem uma necessidade específica na adolescência. Então, nada substitui uma consulta, um acompanhamento médico e nutricional. Doutor, quando a gente fala de suplemento, o senhor bem disse, é para suplementar o que está precisando. Então, o primeiro passo é fazer um exame. Boa. E assim, a gente vê os suplementos assim, um excesso de cafeína. Então, muita gente acaba tomando um suplemento que tem 10 doses de cafeína de um café, e aí depois não dorme à noite, aí toma remédio para dormir. Então, infelizmente, as pessoas são muito mal orientadas, né? Então, a pessoa acaba tomando suplemento porque viu na academia, acaba fazendo mal, né? Então, a gente vê assim, muita gente tomando whey muito, né? Várias pessoas com lesão, machucado no rim pelo excesso de whey protein. Então, assim, ele suplementa, né? Ele acompanha. Então, é importante realmente ver a necessidade de whey, né, de suplementar. Hoje em dia, aí o pessoal vai tomar whey, aí o iogurte proteico, agora tem uma água proteica. Então, assim, infelizmente, falta orientação, né, e falta um acompanhamento de saúde de longo prazo. Até porque quando você tem alguma comorbidade, um problema cardíaco, por exemplo, e um pré-treino sem uma recomendação, pode causar um risco? Com certeza, né? Se você tem diabetes, né? Se você tem hipertensão, pressão alta, ou uma questão cardíaca, né? Você vira e mexe, vê esse pessoal que toma energético, com questão de saúde, com arritmia, né? Com pré-treino, e infelizmente a procedência desse tipo de suplemento nem sempre é mais segura. Então, assim, converse com o seu médico. E outra questão que a gente vê hoje em dia também é que, com a medicina esportiva, muitas pessoas querem fazer uma dieta de esportista treinando muito pouco. Então, assim, eu vejo, tem gente, eu quero fazer um suplemento tal, isso e aquilo, mas a pessoa acaba fazendo uma academia 2 vezes por semana. Então, não é compatível com o estilo de vida da pessoa, né? Então, eu tenho vários colegas que são médicos de rim que falam, hoje em dia, a mídia, né, fala, você tem que fazer isso, aquilo, para ter o corpo assim, mas realmente você consegue ter esse estilo de vida? Comer bem talvez seja o melhor suplemento para todo mundo. Sim. Uma alimentação rica de arroz, feijão, salada e às vezes sem inventar muito. Isso é o básico, né? Como é que a gente sabe que eu estou comendo certo ou errado? É sempre juntar um carboidrato com uma proteína, né? Então, o café da manhã pode ser um iogurte com fruta, pão integral com queijo. O almoço, metade salada de legume, né? Preferir um grão integral, mais a proteína. Então, assim, o básico não tem erro. Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas vão na consulta porque elas querem algo mágico, né? Então, na verdade, assim, você vai tratar a questão da fome emocional, né? Vai fazer ajuste com a pessoa, mas o básico funciona. Doutor, em relação a uma dica que pode parecer inofensiva, boba, mas que a gente vai ver resultado se seguir ela a longo prazo. Então, muito boa. O que os estudos mostram que diminui muito diabetes e hipertensão é mastigar. Então, se você mastiga pelo menos 20 a 30 mastigadas por vez, você emagrece. Reduzir tamanho de prato, os estudos mostram que emagrece. Você pré-programar as refeições, a marmita fit hoje em dia, né? Porque aí você não vai, porque você vai num quilo, o cérebro fica ele bagunça, né? Tem muita opção. Então, quando você pré-programa, você emagrece. Uma dica simples, fácil, que você pode perder alguns quilos só reorientando o seu dia.
Antes tinha aquela questão de, não coma na frente da TV, ela te distrai. Hoje o celular está ainda mais perto, né? Ele sempre está à mesa. Sim. Isso também é importante ter um cuidado, deixar o celular e focar no que você colocou no prato. Sim, se você come na tela, né, seja TV ou seja telefone, você pode comer até 50% a mais sem perceber. O cérebro ele precisa de 15 minutos para entender que você comeu. Então muitas vezes você come rápido, parece que dali a meia hora você está com fome. Né? Então a gente precisa mastigar, precisa sentir o sabor da comida, né? Porque muitas das pessoas hoje em dia não têm tempo de se alimentar direito, ficam na tela e com isso a pessoa acaba engordando. E é muito simples, né? É só focar na alimentação, mais satisfação na comida e com isso você emagrece em longo prazo. Doutor, para a gente encerrar, Carnaval tá chegando e aí tá muito calor, tá muito quente. Então uma dica para quem vai para bloquinho, para quem tá na praia, vai aproveitar o Carnaval, qual a melhor dica para uma alimentação talvez mais leve, mas que sustente essa pessoa para ela não passar mal? É importante hidratação sempre, isso é meio básico, mas as pessoas esquecem, né? Então intercalar bebida alcoólica com água é uma opção. E sempre tem um lanche prático, né? Uma fruta, uma barrinha de cereal que mantém você mais tempo, né, alimentado até você realmente poder ir para uma refeição. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas suas informações. A gente conversou aqui com o doutor Renato Zilli. A gente segue, né, o nosso Papo com Saúde com as principais notícias da área dessa semana. Papo de Saúde. E a gente segue com o nosso papo sobre saúde, com as principais notícias da semana. Para isso, recebemos o clínico geral, Paulo Camis. Doutor, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan Saúde. É um prazer estar aqui, Danúbia. Doutor, para a gente começar a nossa conversa, trazendo os principais destaques da semana, quando o assunto é saúde, tem um vírus preocupando e muito. Ele é recorde de busca, esse assunto, na internet. O vírus letal que inspirou o filme Contágio tem novo surto na Índia. Esse surto do vírus letal Nipah deixa a Índia, então, em alerta. Ele circula entre os morcegos, que se alimentam principalmente de frutas, mas também pode ser transmitido por outros animais, humanos e alimentos contaminados. Doutor, qual é o risco, então, desse vírus que está causando grande preocupação e o principal sintoma? Então, vamos lá, Danúbia. Eu vou falar pelas características do vírus hoje. Por quê? Porque esse vírus é de uma família de vírus que pode sofrer mutações e aí mudar todas as características. Mas pelas características de hoje, o risco de pandemia eu diria que é baixíssimo. Baixíssimo, tá? Todo mundo, gato escaldado, estamos com medo de um novo Covid e tal. E isso aí é muito mais grave do que o Covid, a manifestação. Porque ele pega o sistema nervoso. Ele dá uma encefalite. A pessoa tem febre, uma baita dor de cabeça e pode ter sintomas neurológicos, ficar confusa, letárgica e um risco de letalidade alto. 50%, 70% de letalidade. Isso quer dizer, quem pega o vírus tem uma chance muito maior de morrer do que da Covid, do que da influenza. Que isso dificulta uma pandemia, porque o vírus ele é contido lá mesmo. Tá? Então, outra coisa, o vírus dificilmente ele é assintomático. Então as pessoas já ficam em evidência quando estão com esse vírus. O vírus da Covid e o da influenza, eles às vezes tinham transmissão assintomática. Ou às vezes transmissão pré-clínica. Às vezes a pessoa nem tinha sintoma ainda, mas já estava transmitindo. Esse vírus não tem essa característica. Outra coisa, a transmissão entre humanos, ela é muito difícil. Por enquanto. É só através de secreções, não de gotículas, não de, digamos assim, aerossóis, que nem a influenza e o Covid, que tem um potencial pandêmico maior. Então, de humano para humano, quem que pegava? Os profissionais de saúde que tinham contato, às vezes, com secreção daquelas pessoas infectadas. Mas, no geral, a transmissão é de frutas infectadas por aquele morcego, ou, às vezes, de porcos também infectados por aquele morcego. Então, assim, para acalmar todo mundo, por hora, a gente não tem um risco de uma pandemia. Exatamente. Por hora, com as características de hoje, o risco de uma pandemia é muito baixo. Tá? Por todas as características que precisa ter um vírus que causa pandemia e esse vírus, com o vírus de hoje. Esperamos que ele não evolua nesse sentido. Mas do jeito que está, a gente está bem tranquilo. Você fala, a Tailândia está em estado de alerta, mas nenhum caso lá.
Perfeito. E a gente segue, então, para uma outra notícia bem importante sobre uma proibição da Anvisa. A Anvisa proibiu aquela fita de clareamento dental por falta de regularização. Ela proibiu também porque, além da regularização, a questão de distribuição, importação, propaganda e o transporte das fitas de clareamento para dentes estão ali bem famosas nas redes sociais, mas com essa proibição. De acordo com o órgão, o produto não é regularizado e a empresa também não tem autorização de funcionamento na área. Nesse caso, muita gente busca ali uma solução imediata para clareamento dos dentes. Tem algum risco para a saúde bucal, doutor? Sem dúvida, né? Porque um produto que não foi regulado, quem é que vai responder por isso? Se acontecer alguma coisa. Então, quando você faz isso através de um dentista, através de um produto que já é autorizado, se dá algum problema, você tem como responsabilizar alguém. Esse produto aqui não foi autorizado pela Anvisa e, pela facilidade de acesso, está disseminado, está viralizando o consumo. Tá? Mas quem é que responde quando dá alguma coisa errada? A gente fala, mas a Anvisa está errada, a Anvisa... Veja, é o órgão que nós temos, a gente tem que confiar na Anvisa. Tem até métodos relativamente simples de você ver se um produto é autorizado pela Anvisa ou não. Você entra no site lá e pesquisa. Né? E foi esse o caso. E eu acho que a Anvisa está certíssima. Perfeito. E um outro assunto que é bem interessante e pertinente, quando a gente fala sobre celular, fevereiro sem celular, então entenda como funciona esse novo desafio global. O desafio nada mais é do que ficar sem celular por um mês. O mês de fevereiro é o Phone Free, um projeto que visa ali mudar a maneira como a gente usa o nosso celular. Doutor, não somente os adultos, as crianças, a gente sabe sobre a questão das telas, o uso excessivo de telas prejudicial. E aí, o que o senhor tem para nos falar a respeito desse Phone Free? Beleza, então, primeira coisa, não vai ser Phone Free totalmente. Hoje a gente tem uma dependência total das telas, estou falando de computador, até da própria televisão e, por que não, dos smartphones, tá? A questão é o uso consciente desses instrumentos. Quando a gente fala de um tema que é detox digital, que é sobre isso, né? A gente está falando basicamente de usar a tecnologia e não ser usado por ela. Porque qual que é o problema? Às vezes, e frequentemente, não é às vezes não, é muito comum as pessoas estarem lá usando o celular e nem sabem por quê. Mas só buscando, aqui tá. Ele não vai com o objetivo, vai rolando. Isso, em termos de neurotransmissor, é uma dopamina eterna. Né? E isso faz com que as pessoas não consigam render no dia a dia. Acaba tendo um rendimento ruim no trabalho, acaba não conseguindo fazer uma atividade persistente. Hoje, por exemplo, né, você só vê vídeos curtos. Um negócio mais longo, você nem se dá o trabalho de ver. Esse vídeo vai durar 5 minutos. Peraí. Né? E aí, isso tira o rendimento no trabalho. Isso vai vilanizar convívio social, que é fundamental, o contato humano. A gente evoluiu assim. E um alvo clássico aí é um sono de má qualidade. Então, o que você tem que ficar atento? Se você está buscando muitas vezes uma tela sem mais nem menos, se você está inquieto, se você está ansioso e às vezes nem sabe por quê, tá? Pense em termos objetivos. Por que você está fazendo aquilo? E se você está sob risco, você pode desenvolver estratégias para lidar com isso. Doutor, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Foi um prazer, Danúbia. Estou à disposição. Bom, e você que acompanhou, né, também obrigada pela sua audiência. Se você tiver alguma sugestão de tema, alguma dúvida, é só mandar um e-mail para nós, viu? saúde@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix, Android ou iOS. A gente se encontra na semana que vem. Até lá. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.